Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje continuamos com a nossa série Ao Vencedor. E hoje trabalharemos então a igreja em Pérgamo com o tema Permanecendo Fiel à Verdade. E o nosso texto está em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Acompanhe aí o texto. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Amém. Portanto, aí a igreja em Pérgamo, pastor, nós temos um ponto central na mensagem dessa carta do Senhor Jesus à igreja em Pérgamo, né? E a mensagem central é exatamente alertando a igreja sobre o perigo das muitas misturas, né? Atenção, povo de Deus, né? É um alerta. É um alerta, né? Então, o ponto principal dessa carta, alertando, é um alerta para os nossos dias também. Para os nossos dias, para todas as igrejas, em todos os lugares, em todas as épocas, né? Então, a mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e também com a imoralidade do mundo, pastor do céu, né? Que situação. Muitas pessoas hoje estão pregando que a verdade é relativa. Nós temos aí linhas filosóficas dizendo sobre o relativismo e afirmando que não existe uma verdade absoluta. Então, fique muito atento, porque existe a verdade absoluta, é a palavra de Deus, né? E nós precisamos estar muito atentos com essas correntes. E eles dizem essa questão, pastor, não há uma verdade absoluta, então essa fala dele já não é uma verdade. Já não é verdade. Ou seja, se contradiz, então, assim, com toda certeza, nós vamos acompanhar aqui uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Exato. Isso estava acontecendo na igreja, né, que estava ali na cidade de Pérgamo, porque a própria cidade vivia esse relativismo e isso então estava afetando a igreja. Portanto, o Senhor vem alertar o seu povo, né? A cidade de Pérgamo, vamos lá, né? Ela era um dos centros da cultura da educação grega. Pastor, olha só. Essa educação grega até hoje influencia no mundo todo. Imagina esse centro, né? Nessa época aqui. Era famosa pela sua biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. E aí vem a questão do pergaminho, né? Que deriva do seu nome, de Pérgamo. De Pérgamo, né? Foi inventado em Pérgamo, quando eles então romperam com o Egito, que recebia o papiro, né? A erva que fabricava o papiro, então eles partiram para uma questão de orgulho. Nós vamos criar e criaram uma nova mesmo. Tecnologia, olha. E criaram o mesmo. Pergaminho, e tinham muito orgulho disso, exatamente. Né? Então, nós vemos que em Pérgamo, né, por ter toda essa questão desse orgulho, dessa soberba, havia ali também vários altares a deuses em Pérgamo, né? Ficava ali o famoso templo de Zeus,
uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E imagina como era o culto, né? Nessa época aí. E aí então também havia o culto a Esculápio, que era o deus serpente, tido como Deus salvador, porque curador, né? Todas essas questões. E também um dos maiores centros do culto ao imperador, né? Então, para você entender em que meio estava a igreja, portanto, Jesus vai dizer que estava no meio, sabendo o que se passava, uma igreja que estava onde habita Satanás, onde está o trono de Satanás. Porque não era um edifício, né, pastor? Mas ele está dizendo exatamente que o sistema que governava Pérgamo é o sistema diabólico, né? Satânico. Ele já está sentado num trono. Ele já estava no trono. Governa, né? Exatamente. Então, que Satanás não apenas habitava ali, mas o seu trono estava lá, né? Então, como que uma igreja, pastor, pode permanecer fiel? Como que nós, né? Como que nós podemos permanecer fiel à verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? Como é que nós podemos enfrentar isso? Sem viver esse relativismo, né, pastor? Como é? Temos então o primeiro ponto aí que nós podemos refletir, né? No versículo 13, né, ele vai dizer sobre essa questão, conhece o lugar onde está, mas ele vai falar também que a igreja, ela não negou o nome do Senhor. Sim. Ela negou a sua fé. Até nesse primeiro momento, né, ela conservou o nome. Então nós somos chamados pelo nome do Senhor. Então, o fato de conservar o nome do Senhor é muito lindo, e eles têm esse elogio do Senhor. Sim. Aqui é o elogio que Deus faz, que eles não negaram a sua fé, mesmo conhecendo a situação a qual eles estavam vivendo, ao ponto de morte. Tanto é que é citado, né, uma fiel testemunha, Antipas, que foi morto ali de uma maneira muito horrível. Né, Antipas foi pastor. Antipas, né? Ele foi pastor, exatamente. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze e cozinhado vivo. Morreu ali sufocado, queimado, né? Então a história conta isso, as pesquisas, né, os estudiosos falam sobre isso. Então eles, mesmo diante dessa perseguição externa que está acontecendo, né, primeiramente, né, eles conservaram o nome do Senhor e também foram fiéis ao ponto de não negar a sua fé, pastora. Uhum. Esse então é o primeiro ponto que a gente trabalhou, suportou aquelas provas externas, né? E mesmo assim eles continuaram, permaneceram fiel. Até esse momento, quando a pressão era externa, ali a igreja se manteve pregando, sustentando o nome do Senhor Jesus. E aí nós vamos perceber que Satanás, pastor, quando ele não conseguiu as questões, que a igreja então recuasse pelas pressões externas, ele muda a estratégia. Então, ele vem para o meio da igreja e agora as questões, a estratégia dele é internamente. Fique muito atento. E agora, como permanecer também, mesmo ser interna, fiel, permanecer firme às heresias, às doutrinas que vão estar sendo implantadas dentro agora. Dentro da igreja, porque toda igreja tem uma sinagoga de Satanás. Né? Você percebe que o Senhor Jesus falou isso à igreja anterior, né? Falou ali em Éfeso, né? Aí passou ali Esmirna, né? Então ele vai falar sobre a questão que há a sinagoga de Satanás. E aí então, aqui Satanás em Pérgamo pressionou por fora, não conseguiu, agora ele vem para o meio da igreja. E aí então, o que ocorre? Não tendo êxito, muda a proposta agora é interna, a estratégia agora é se misturar, preste muita atenção, né? Das muitas misturas, e nós temos que pastor, nós temos que ser muito zelosos com essas, muito vigilantes com a questão das misturas, né? Até mesmo, um lado meu é de Cristo, mas o outro lado tem que dançar conforme a música do sistema, do mundo, porque é necessário por causa do meu trabalho, tal, amados, ou é ou não é. Eu estava, pastor, pensando sobre essa questão do zelo do Senhor com o seu povo, né? Sim. Ele quer um povo para si, separado, não misturado. Exatamente. Né? Um povo de propriedade exclusiva, né? Um sacerdócio real para si. E então, Satanás, quando ele não consegue parar a igreja pela questão da perseguição externa, então ele
inicia agora uma perseguição interna dentro da igreja e com doutrinas, pastor. O versículo 14, então, vai falar algumas doutrinas. Então, como que a gente pode vencer? A gente precisa, então, conhecer a verdade da palavra de Deus. E qual é a primeira doutrina, pastor, que se fala aí no versículo 14? Então, é conhecendo a verdade da palavra de Deus, porque o maior risco é a questão das misturas, e o Senhor vai dizer à igreja que tem contra a igreja, que eles têm alguns dentro deles, porque, pastor, tinha um público que se mantinha fiel. Sim. E tinha um público que estava negociando a verdade. Então, tinha um público que estava sustentando a doutrina de Balaão. E aí a gente percebe o que Apocalipse vai revelar sobre Balaão. Que ele ensinou a Balaque, o rei na época, né, a fazer com que Israel se misturasse e se prostituísse. E olha, pastor, isso deu certo, isso enfraqueceu o povo de Deus. Né? Balaão tentou até amaldiçoar o povo, né, como um profeta, né, que era um falso profeta, que queria dinheiro para poder amaldiçoar o povo. Mas quando ele iria amaldiçoar, né, a história conta isso, está lá em Números 22 a 24, só saía da boca dele bênção. Era uma intervenção do Espírito. Então, olha só, a primeira coisa, pastor, é que um povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Sim. Porque aquilo que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Essa foi uma vivência, uma experiência do próprio Balaão, porque ele tentou, havia uma intervenção do Espírito de Deus e da boca dele só saía bênção. Ele volta ao rei e diz: rei Balaque, vou dizer uma coisa ao senhor, não tem jeito. Não se pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Bendito seja o Senhor. Portanto, se você é de Cristo, sua vida está escondida em Cristo, entenda que não há maldição que ache pouso sobre a sua vida. E louvado seja Deus por isso, né, pastor? Então ele passa então a mostrar para Balaque uma outra estratégia, uma outra forma. Deu conselhos, né? Ó, pega lá as mulheres bonitas do seu povo, né? Mistura, porque eles mesmos vão ser contaminados. Vão ser seduzidos. Eles mesmos vão ser amaldiçoados, eles mesmos vão se amaldiçoar. Sim. Porque eles vão se envolver com os deuses, com as mulheres, e foi exatamente isso que aconteceu. E aconteceu uma praga muito horrível no meio do povo de Deus por conta dessa questão. Então foi essa doutrina que foi, então, está acontecendo aqui dentro da igreja também, pastor. Houve uma pandemia quando isso ocorreu por causa do pecado, né? Exatamente. Então a lei de Deus dizia para o povo não se misturar com outros povos. E isso Deus trouxe claramente ao seu povo, pois estariam se misturando também com seus deuses e assim se prostituindo, né? A outra questão que Deus tinha contra essa igreja, pastor, era a questão de sustentar a doutrina dos nicolaítas, né? E aí nicolaítas aparecendo novamente, né? Que é aquela questão que a pessoa que é crente não precisa ser diferente, que quanto mais a pessoa pecar, maior é a graça de Deus sobre a sua vida, né? Que não importa o que se faz no corpo, o que é importante é o Espírito. E isso é uma mentira. O Senhor Jesus diz, pastor, que odeia essas obras. Que era odiado nessas obras lá em Éfeso. Aqui em Pérgamo, eles aceitavam. Eles aceitaram essa mentira, né? Exatamente. Então, é necessário nós entendermos que aqui eles tinham uma questão de falar da graça barata, que hoje, nessa época, houve também um up aí dessa questão da graça barata, né? Mas é necessário entender, e a gente vê lá em Tito 2, 11 e 12, que vai falar que sobre a graça de Deus, e a graça de Deus, pastor, tem dois lados, a graça de Deus tem duas pernas, a graça de Deus tem duas asas, né? Então, primeiramente, a graça de Deus é uma graça salvadora. A graça do Senhor salva e alcança todo homem e toda mulher. Mas também a segunda asa, né, a segunda perna, né, o segundo lado, a graça de Deus nos ensina a andar em santidade. A graça de Deus, porque, pastor, seria uma contradição. Como que a graça de Deus me alcança, me salva, me liberta, apaga os pecados passados e não me dá condições de vencer os pecados para frente? É uma contradição. Realmente a graça de Deus tem dois lados, ela é salvadora, mas é uma graça santificadora nas nossas vidas, né? Então Jesus está se revelando nessa igreja. Olha só, eu sou como uma espada que corta os dois lados. Hebreus vai falar que essa espada, né, é a palavra de Deus. Sim. Então é com a palavra de Deus que vem o juízo de Deus. É sobre a palavra que vem o juízo. E com a palavra também é que nós vencemos todas essas questões de heresias, de doutrinas, tanto de Balaão, de nicolaítas, né, que provavelmente foi um homem ali, um chamado Nicolau, que inventou, porque ele tinha
ali duas mulheres, queria defender o seu pecado, então ele começou a dizer que não tinha problema nenhum, né, se prostituir, continuar servindo a Deus. Isso é uma mentira, um engano, é uma graça barata, né? Então vem o juízo de Deus sobre essa situação da igreja, se ela não... O que, pastora? Se arrepender, que é o outro ponto, né? Como nós podemos vencer essas heresias? Permanecer firme, se arrependendo. E o arrependimento é uma mudança de mentalidade. Se você tem uma mentalidade sobre o pecado, é necessário mudar de mentalidade. Porque tudo começa na mente, pastor. Tudo começa nos nossos pensamentos. Então é necessário mudar. É importante que conheça profundamente a palavra de Deus. Se você é relapso nessa parte, você corre um grande risco. É necessário conhecer profundamente a palavra do Senhor, né? Então, do contrário, a gente não pode resistir, né? Mas se formos apaixonados em conhecer a palavra de Deus, como muitas vezes você é apaixonado por academia, por um esporte, por algum time de futebol, você deve ter essa paixão muito maior por conhecer a palavra do Senhor. Buscando essa vida de arrependimento. Sim. Que a gente vai então viver essa vida de santidade, essa graça do Senhor de Salvador e de santidade. Porque Deus está dando a oportunidade para essa igreja de se arrepender. Então Deus sempre está dando a oportunidade até hoje, continua dando a oportunidade de arrependimento para cada um de nós. E para nós concluirmos, pastora... E aí, veja bem, embora alguns membros da igreja em Pérgamo se desviaram, outros deviam então, outros permaneceram fiel, era necessário se arrepender e voltarem. E aqueles que estavam fiéis deviam também se arrepender por tolerarem essa questão. Isso é importante ressaltar. É verdade. Porque ali, pastor, tinha pessoas fiéis, mas elas estavam tolerando isso. Olha bem, às vezes você tolera muitas coisas na sua família, você tolera algumas coisas de filho, tolera, né, em questões de participar, de se misturar com tantas questões. Às vezes vai para dentro da sua casa, você vai em outras casas de familiares, de amigos, participar de outras coisas, né? Às vezes no seu trabalho, às vezes dentro da igreja, a gente tolera imoralidade, tolera coisas mundanas, e o Senhor chama a sua igreja ao arrependimento, né? No geral, em relação a isso. Então, é necessário nós entendermos que existe uma promessa para os vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está diz dizendo a você, né? A igreja, né? Ele então vai dizer, pastor, ao vencedor. Olha, a vontade do Senhor é que você seja um vencedor e uma vencedora. Por isso Ele está alertando, dando tempo ao arrependimento, porque não é da vontade do Senhor que fiquemos pelo meio do caminho. O Senhor não pretende nunca que você fique pelo meio do caminho, chamando você ao arrependimento para ser um vencedor e uma vencedora. E ele diz, os vencedores comerão do maná escondido. Que lindo, né? E o maná onde que se viu? No deserto, né, pastor? Quando então o povo estava no deserto, vinha o pão do céu todos os dias, né? Ninguém podia guardava, apodrecia. Portanto, quem vem no domingo, né, recebe a mensagem, aí guarda, recebe a bênção apostólica, somebody love, né? Minha bênção, vou passar a semana, não, porque apodrece. Porque a questão aqui, pastora, é ter fome. É verdade. Para se alimentar diariamente. O maná vinha diariamente. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então é conhecer a palavra, né? Não é só de domingo a domingo, mas todos os dias nós precisamos nos alimentar, porque a gente precisa desse alimento, como a gente precisa do alimento físico, né? O material, né? Nós precisamos também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus aos nossos corações. Então, se alimente. Você tem uma promessa linda, que vai comer do maná escondido, né? Pastor, até mesmo Eva, né? Quando ela estava na árvore... lá achando o fruto do bem e do mal bonito, ela estava com fome. Com fome. A gente sabe disso porque se você for no mercado com fome, quer comprar tudo. Se você for no mercado com a barriga cheia, você olha e diz, não vou levar isso não vou levar. Mas se for com fome, né? Portanto, é necessário que você esteja sempre suprido, nutrido da palavra de Deus, e você não cairá nas questões do pecado. A outra questão é que os vencedores receberão uma pedrinha branca, que significa... Com um novo nome. Significa ser admitido no céu. Uma nova identidade no Senhor. Uma nova identidade, uma nova vida. Uma admissão no céu, Glória a Deus. Um novo nome. Isso é lindo, né? Então, eu penso, pastora, que a gente deve olhar para essa igreja, né, e trazer ela para nosso tempo. Sim. E percebermos se nós não estamos caindo nesses erros.
né? Porque aqui é um alerta de Jesus para cada um de nós. E que nós possamos, então, olhar para a palavra de Deus e, se nós estivermos caindo em erro, se arrepender. E viver, né, uma vida pautada pela palavra de Deus, pela verdade, na graça salvadora, mas também santificadora, para que nós possamos, de fato, então, não negar a nossa fé e realmente continuar firme nos caminhos do Senhor. Então, fechando, o Senhor está dizendo a você, mude de mentalidade. Você precisa entender que você já é uma nova pessoa. Aleluia. As coisas velhas ficaram para trás, né? Tudo se Seja fez zeloso e zelosa. Cuidado com as misturas. Seja radical nessa parte. Vale a pena. Vale a pena você ser radical e você verá grandes coisas do Senhor, você será nutrido, alimentado por Ele todos os dias. Você tem um novo nome, você é chamado pelo nome do Senhor. O nosso Deus e Pai é amor, a palavra de Deus diz que Deus é amor. O Senhor Jesus Cristo é a própria graça sobre as nossas vidas, né? E o Espírito Santo é a plena comunhão que nós temos com o nosso Deus. Portanto, você é chamado ao Senhor para ser uma nova pessoa, a trilhar o caminho do arrependimento, mudança de mentalidade, ser um vencedor e uma vencedora para a glória de Deus. Amém, pastor? Ser exclusivo do Senhor. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, nós colocamos, Pai, as nossas vidas, cada pessoa nesse momento que está nessa palavra, ouvindo essa palavra, possa ser alcançada cada casa, cada família. E que, né, realmente, Pai, possamos olhar para a Tua palavra, nos alimentar dessa palavra e viver e cumprir o Teu propósito. Assim eu oro abençoando que a Tua bênção, a Tua graça, a misericórdia, Senhor, alcance cada pessoa. Em nome de Jesus nós oramos. Nos ajuda, Pai, nesse tempo que esse mundo jaz no maligno, para que possamos permanecer fiéis, firmes à verdade da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.